Repetiam-se os janeiros, somando alegrias e provas, dificuldades e esperanças na vida de Chico. Nesse tempo, uma lição marcante. Sua saúde sofre grande abalo com a possibilidade de um iminente ataque de uremia, o que poderia precipitar para um colapso e sua morte. Conformado com a ideia de sua desencarnação, ora a Emmanuel para que o recebesse no além, ouvindo dele precioso ensinamento. Não posso auxiliá-lo, Chico. Tenho muito o que fazer. Mas, se você acha mesmo que chegou a sua hora, então recorra aos amigos do Luiz Gonzaga. Você não é melhor que ninguém. O médium, contudo, recuperou-se e o primeiro semestre de 1941 foi ocupado com a psicografia de novo trabalho de Emmanuel, Paulo e Estevão, a emocionante história da conversão de Saulo ao cristianismo, obra cuja recepção permitiu a Chico contemplar quadros no mundo espiritual evocativos dessa significativa passagem. No segundo semestre, Emmanuel volta a falar de suas existências anteriores, lembrando em Renúncia sua participação no drama envolvendo Alcione e Carlos, episódio no qual ele encarnou o padre Damiano. Por essa época, o orientador espiritual comenta com Chico que algumas autoridades espirituais estavam dispostas a algo lançar em nosso meio com objetivos de despertamento. E desde então, onde se concentrasse, o médium via sempre ao seu lado um espírito que depois se revelou como sendo André Luiz e que, segundo Emmanuel, estava se afinizando e treinando para se desincumbir da tarefa projetada e que se iniciaria 2 anos depois. 1942 transcorreu com a mediunidade de Chico recebendo nova obra de Humberto de Campos, Reportagens de Além-Túmulo, contendo relatos de casos reais de pessoas que, ao transporem os limites da vida física, encontram-se com a realidade de sua consciência na existência além-túmulo. O primeiro semestre de 1943 foi dedicado à recepção de Cartilha da Natureza, do poeta fluminense Casimiro Cunha, e é concluído Nosso Lar, o primeiro trabalho de André Luiz, contendo descrições de seus primeiros tempos no plano espiritual, suas surpresas e emoções diante da vida na colônia que foi recolhido 8 anos depois da desencarnação. Para ter facilitada sua tarefa, o próprio Chico foi em desdobramento espiritual levado por Emmanuel e André Luiz a conhecer regiões suburbanas do local descrito no livro. Os próximos meses foram utilizados na psicografia de Os Mensageiros, segunda das obras de André Luiz, concluída em fevereiro de 44, relatando uma semana de trabalho realizado por mensageiros do bem em diferentes planos de vida. A produção mediúnico-literária sofreria neste ano como que uma interrupção ante as repercussões negativas do processo movido pela viúva do escritor Humberto de Campos contra o médium e a Federação Espírita Brasileira, episódio de grande repercussão ao longo de vários meses, porque se arrastou, consumindo muito espaço na imprensa que identificou no caso um verdadeiro filão, como se depreende da leitura da obra A Psicografia ante os Tribunais, de Miguel Timpone, sem falar naqueles que, em nome da doutrina, se transformaram em provocadores e ironistas, esquecendo os mais comezinhos deveres cristãos. 1945 surgiu com novas manifestações de incompreensão contra o médium, a quem acusavam, através de cartas insultuosas, de propriedade da federação, indagando por qual preço havia se vendido, entre outras afirmações maldosas. Em março, Humberto de Campos, agora sob o pseudônimo de Irmão X, volta a escrever, e André Luiz conclui Missionários da Luz, discorrendo sobre as leis superiores que regem a reencarnação na Terra, obra cuja psicografia esteve interrompida por vários dias, para que, segundo Emmanuel,
fossem realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que deveriam ou poderiam ou não ser expostas no trabalho. No último quadrimestre do ano é publicada Coletânea do Além, um conjunto de mensagens em prosa e verso de diversos autores, enfocando temas variados, e Lázaro Redivivo, organizado a partir de páginas escritas por Irmão X, analisando assuntos importantes para a felicidade do indivíduo e da sociedade. 1946 começa com um novo livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. É o relato de uma expedição socorrista realizada com a finalidade de amparar almas em processo de desencarnação. Em seguida, começa a se materializar a intenção de se receber algo dirigido às crianças e adolescentes com a psicografia de O Caminho Oculto e Os Filhos do Grande Rei, transmitidos por Veneranda, trabalhos adaptados por ela a partir de material utilizado nos círculos de educação infantil da colônia espiritual Nosso Lar. Ao longo desse ano, Chico é atingido pela tuberculose, provavelmente como consequência das extenuantes atividades a que se entregava. Problema físico sanado após uma curiosa experiência promovida por Emmanuel em desdobramento do médium no plano espiritual. Abrindo o segundo semestre, Neio Lúcio conclui novo livro infantil, Mensagem do Pequeno Morto, seguido por História da Maricota de Casimiro Cunha e Jardim da Infância de João de Deus. O ano termina com a organização de Volta Bocage, de autoria do poeta português Manuel Maria do Bocage. Com este, o 30º livro, consumava-se a primeira etapa do programa traçado pela espiritualidade superior para ser desenvolvido através do médium sob a supervisão de Emmanuel. No início de 1947, apesar das sempre presentes dificuldades de ordem material, acrescidas da fileira de irmãos que o procuravam diariamente, Chico renuncia ao legado deixado por Frederico Figner, companheiro e benfeitor com o qual manteve contato através de cartas por 17 anos consecutivos, cedendo à Federação Espírita Brasileira a importância a ele atribuída para que esta a aplicasse na instalação das novas oficinas para a produção de livros espíritas. Essa atitude lhe valeu belas descomposturas, como a de médium pedante, ingrato e orgulhoso, através de diversas cartas anônimas que recebeu. Seguindo a tarefa do livro, André Luiz termina No Mundo Maior, que estuda o cérebro e as psicopatias, e Agenda Cristã, uma sequência de pensamentos filosóficos que objetivam iluminar consciências. Humberto de Campos retorna com Luz Acima, apresentando através de imagens simples lições de vida para a aquisição da paz íntima. 1948 marca o término do livro Voltei, contendo os relatos de Frederico Figner, ocultos sob o pseudônimo Irmão Jacó, sobre sua desencarnação e adaptação no plano espiritual. Neio Lúcio conclui Alvorada Cristã, o segundo livro de sua autoria,